Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa realizado já há mais de 2 anos, sempre trazendo algum convidado para nos elucidar, nos trazer algumas ideias a respeito da ciência. Afinal, ciência e tecnologia fazem parte da nossa vida, da cozinha ao quarto. Agora os computadores invadiram quartos, invadiram todos os espaços, e a gente às vezes conhece muito pouco das origens dessa ciência, e justamente a PUC São Paulo tem um programa de estudos pós-graduados em História da Ciência, já completou mais de 10 anos, e hoje a gente tem aqui conosco justamente a coordenadora, a professora Márcia Ferraz, que está desde o início do programa conosco, e que assume esse ano, né, com a nova gestão aqui da PUC, a coordenação do programa. Eu tenho certeza que num momento bastante importante do programa, porque ele já tem uma história, né, já tem um background aí de pessoas que se formaram. Então, professora Márcia, muito bem-vinda ao Nova Estela. E hoje eu queria, antes da gente falar mais especificamente de alguma área do conhecimento, que você nos contasse um pouquinho da história um pouco da história da ciência aqui em São Paulo, na PUC. Onde é que surgiu esse programa, como é que ele caminhou e onde é que você está agora que você assume a coordenação? Bom, obrigado pelo convite para estar nesse programa. O programa de História da Ciência tem as suas origens em um outro programa da PUC, né? Um outro programa de pós-graduação da PUC. Eu diria que começou com as atividades da professora Ana Goldfarb no programa de Comunicação e Semiótica, com o estabelecimento de um grupo, né, de pessoas dedicadas à história da ciência. Quer dizer, antes que o programa mesmo fosse criado, já algumas pessoas foram formadas realizando os seus trabalhos, suas teses em história da ciência. Eu mesma fui aluna da professora Ana Goldfarb, né, no programa de Comunicação e Semiótica, com um trabalho em História da Ciência, assim como algumas outras pessoas. E dentro do programa de Comunicação e Semiótica foi criado o Centro Simão Matias, né, que teve a sua inauguração em 1995, né, como um centro de pesquisa em História da Ciência, que aliás o nome do centro leva História da Ciência, né. Com isso se estabelecia um grupo de pesquisa, pesquisadores, né, dedicados à história da ciência. E, ao mesmo tempo, se criava a possibilidade da realização da pesquisa, porque o Centro Simão Matias, a ideia inicial, né, e que se mantém até hoje, uma das ideias, aliás, era a criação de uma biblioteca virtual para os trabalhos em história da ciência, porque as bibliotecas brasileiras têm e a gente até entende, né, um número muito pequeno de livros antigos e raros, né, que seriam para a história da ciência. Então, a criação desse centro com uma biblioteca virtual, e claro, com a realização de pesquisa ao mesmo tempo, né, foram as condições iniciais para a criação, mais tarde, de um programa. Para o nosso público entender, mas nem todo mundo é versátil. Então, você fala assim, por exemplo, centro de documentação. Então, alguém quer estudar uma correspondência que o Isaac Newton teve com um outro cientista ou uma outra personalidade da Inglaterra da sua época, ou então um naturalista holandês esteve no Brasil e anotou as plantas, tudo. Esses documentos, eles estão aonde? Como você falou, não estão no Brasil. Não estão no Brasil, exatamente. Quer dizer, quando se trata dos manuscritos e o exemplo do Isaac Newton, não estão no Brasil, acho que não temos em nenhum arquivo ou biblioteca documentos dele, né? Então, imagina que seja alguém que mora em Londres, né? Vai até a Royal Society, lá faz uma pesquisa, porque há uma quantidade grande de documentos. Agora, como é que vai fazer um brasileiro? Bom, ou de outros lugares. A gente pode se deslocar até Londres, fazer uma pesquisa, etc. Mas isso vai demandar um financiamento que apenas atingindo certo estágio, né, na carreira que se consegue. Então, o que a gente faz? Qual é a ideia do centro, né, do Centro Simão Matias, essa biblioteca virtual? É mandar microfilmar esses documentos, que
que muitas vezes são únicos, né? Ou aqueles livros raros que tem em várias bibliotecas, mandar fazer um microfilme, ou agora uma imagem digital, trazer para cá, né? E digitalizar. Essa é a nossa biblioteca digital no Centro Simão Matias, né? Então, os microfilmes digitalizados, que são montados em PDF, que é uma linguagem que quase todo mundo, muita gente conhece, né? Grava num CD, ou põe no pendrive, leva para casa, e estuda, e trabalha, e lê, etc. Quer dizer, essa biblioteca virtual foi pensada para dar condições para o início da pesquisa em História da Ciência. Então, para formar os mestres em História da Ciência, depois os doutorandos, etc. Então, a ideia foi o seguinte: primeiro a gente tem que ter um grupo de pesquisa, uma biblioteca virtual que possibilite o trabalho e depois a criação de um programa de pós-graduação. E foi exatamente esse o movimento, né? O estabelecimento de um grupo. Eu te interrompi, você estava colocando que aquele grupo inicial, né, que foi se destacando dentro do programa de comunicação e semiótica, ainda nesse campus, aqui na Monte Alegre, vamos contando a nossa história, foi criado, então, eu lembro até que foi num espaço muito humilde, nos porões, subsolo da biblioteca. Tinha uma salinha, tinha um equipamento ainda precário, né? Eu imagino que hoje em dia com os financiamentos FAPESP, já era financiamento FAPESP, exato, mas era pequenininho, né? Era um piloto. O que acontece é o seguinte, né? É claro que a gente tinha o melhor computador e etc. Era o começo, com pequeno financiamento. E nessa época, né, em 95, os equipamentos para fazer a digitalização dos microfilmes eram equipamentos muito caros. Então, $250 mil, e no Brasil tinha um ou outro, né? Então, com a ajuda de uma pessoa coligada ao programa, né, um médico que usava um pequeno aparelho para ver o raio-x, etc., as imagens, né, ele fez uma adaptação e com o computador, então se conseguia digitalizar essas imagens numa sala bem pequena mesmo, no subsolo, e foi o que nós chamamos um projeto piloto financiado pela FAPESP. Então, para montar esses aparelhos, né, adaptar, criar um programa, um software para leitura, né, e comprar uma série de microfilmes e microfichas. Então, esse foi o começo, né, em 95, com esse pequeno projeto. Em seguida, em 97, começou a funcionar o nosso programa de pós-graduação em História da Ciência, né? Porque chegou em determinado momento, a coordenadora do programa de Comunicação e Semiótica, a professora Maria Lúcia Santaella, falou, professora Ana, é hora de independência, né? Você já tem todas as condições de criar um programa, está formando pessoas com centro de pesquisa, etc., né? Então, em 97, começou a funcionar o nosso mestrado em História da Ciência. A essa época, eu já tinha terminado o meu doutorado em Comunicação e Semiótica, justamente, né? Você é uma doutora em Comunicação e Semiótica. Exatamente. Chiquetese. Como algumas outras pessoas ligadas ao programa, né? Então, com a criação do programa, deixei o trabalho que eu fazia em outra universidade, né? E me liguei à PUC nesse programa, então em 97. Então nós compramos o passe da Márcia para a PUC. Com muita satisfação que passei a fazer parte dos quadros da PUC. Agora sou totalmente filha da PUC. Então a criação em 97 desse programa, né? Com as condições, já pesquisa sendo realizada, tem pesquisadores, né, envolvidos, com centro de pesquisa, e um pouco mais para frente nós fizemos um grande projeto, né, temático apresentado pela FAPESP, né, para a FAPESP, e aí nós pudemos comprar uma dessas grandes máquinas digitalizadoras, né, a primeira. Também porque nessa época, passados alguns anos, a máquina já tinha barateado, né? Mas assim mesmo muito cara, né? Mas a FAPESP, confiando que tinha dado certo o nosso projeto inicial, que aliás foi tão fantástico, né? Que em certo momento queriam comprar, né? Uma grande companhia queria comprar essa metodologia de digitalização, utilizando essas máquinas mais simplificadas, etc., né? Então, com esse grande projeto temático, né,
nós compramos a primeira máquina, depois pedimos uma segunda, digitalizadora, né? E essa altura a gente estava onde? Agora já tinha havido a mudança de campus, né? Em 97, com a criação do programa, passamos a ter uma sala no campus Marquês de Paranaguá, uma pequena sala, né? E esse projeto temático, no início, funcionava lá dentro dessa sala pequena, né? Com a ampliação do financiamento, nós conseguimos uma sala maior, né, uma separada dessa, né, para a expansão do laboratório, então com os equipamentos para digitalização, tratamento de imagens, porque os microfilmes, imagina uma fotografia em preto e branco de má qualidade, né? Às vezes a gente vê uma coisa meio nublada, né, e difíceis. Imagina letras para ler os textos e tal, a dificuldade. Decifrar. Então, para decifrar, né? Então tem que ter um tratamento de imagem. Então foram ampliando os equipamentos, então além da digitalização, o tratamento de imagem, e agora nós estamos numa fase de disponibilização desse material para os pesquisadores associados. Então pessoas que estejam desenvolvendo pesquisa em História da Ciência, que tenham ligação com o nosso grupo de pesquisa, com o Centro Simão Matias, né? Mas deixa eu dar uma focada numa questão que você falou para a gente poder, enfim, dar uma exemplificada maior para o nosso público, né? Então o programa saiu aqui da Monte Alegre, foi para Marquês, criou-se o Centro de Pesquisa, a Biblioteca Virtual, começaram a surgir, então, como você falou, os mestrandos, depois os doutorandos, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, qual a abrangência, né? Que tipo de público a gente atraiu? Quem é que veio fazer História da Ciência? Para a gente ter uma ideia do leque, né? Nós temos até hoje, né? E tivemos desde o início, né? Dos primeiros alunos, uma abrangência muito grande em termos da formação inicial, né? Porque a História da Ciência não existe uma graduação em História da Ciência. Em algumas partes, e não é porque é o Brasil, né? Mas em algumas partes do mundo onde se criaram programas de graduação em História da Ciência, a coisa não deu muito certo, porque a História da Ciência é uma área interdisciplinar, né? Então pressupõe uma formação inicial que pode ser em uma das ciências, né? Pode ser em filosofia ou história, etc., mas o trabalho final vai envolver várias áreas, vamos dizer assim, de especialidade, né? E criando uma nova área, interface dessas outras especialidades, né? E as pessoas que procuravam o programa vinham, falar de química, física, medicina, matemática é muito comum quando a gente fala em História da Ciência, né? Ter pessoas com essa formação inicial, ou historiadores, ou filósofos, mas nós tivemos alunos que tinham a formação inicial em jornalismo, né, em artes plásticas, em direito, né? Então as mais variado possível é a formação das pessoas que procuram o programa para fazer uma pós-graduação em História da Ciência, né? Muitas vezes você comentou no início sobre o ensino, a importância para o ensino, né? Que já vou falar um pouco mais de detalhe em seguida, né? Mas nós temos profissionais, né? Por exemplo, advogados, economistas, médicos que procuram o programa não porque querem exatamente se dedicar a ser um professor de História da Ciência, né? Mas que acham que a História da Ciência abre um leque, né? Das possibilidades de trabalho que ele pode realizar em sua área, né? Quer dizer, a História da Ciência ensina a pensar melhor a sua área de especialidade, né? Então, muitos alunos que nos procuraram durante todos esses anos, praticamente 12 anos, né? Tinham esse objetivo. Quero compreender melhor o trabalho que eu faço para fazer melhor o meu trabalho, né? Sem sair da área. E tem muitos alunos que nos procuram que já são professores, né? São professores do ensino superior, que pretendem introduzir aspectos da História da Ciência nas disciplinas que eles lecionam, ou querem sugerir uma disciplina em História da Ciência nas universidades onde eles trabalham,
E os professores de primeiro e segundo graus, né? Nós tivemos um número muito grande de professores da rede estadual, né, de ensino de São Paulo, que procuraram o programa com a Bolsa Mestrado, né? Então, a Secretaria de Educação concedeu uma bolsa para eles, né, para que eles pudessem fazer a pós-graduação em História da Ciência. Então, são professores que também querem melhorar o trabalho que eles fazem. Eles vêm buscar uma maneira de aprofundar questões históricas, mas também pensar melhor o trabalho como professor. Deve né? ser, conta para nós, deve ser um choque para eles, né? Porque geralmente a gente vê o ensino, uma visão pouquíssimo histórica da ciência, né? Uma visão de gênios que Einstein, Newton, meia dúzia de gênios que chegaram aí, inventaram tudo e tal, e tá a ciência pronta. E eles devem ser, coitado, um peixe fora d'água, né? Eles chegam no programa, como é que é a reação dos professores? Dos professores, mas também dos outros alunos, né? Também os médicos, advogados. Porque se a gente pegar um livro do ensino superior de química, ou de medicina, ou de física, que tem alguma parte de história, o que nós vamos ver, né? Alguns nomes, algumas datas e o nome do que eles fizeram. Descobriu isso, é um gênio porque fez tal coisa e não se aprofunda, né? Quer dizer, o que significa em termos de ciência o que eles fizeram? Que ideias são essas, né? Então, de maneira geral, nos primeiros cursos, né, nas primeiras disciplinas, os alunos têm um susto, né? Porque um choque mesmo, porque a gente começa como que fazendo isso no chão em que eles estão, né? E eles ficam nervosos muitas vezes, né? Porque eles estavam acostumados com os pais disso, os pais daquilo, né? As datas, e a gente fala, olha, agora esqueçam, vamos acabar com todos os pais, né? Das grandes descobertas, né? E vamos trabalhar de uma outra maneira. E em certo momento eles ficam instáveis, né? Mas isso está planejado, né, nesse curso. Quer dizer, a gente tem as várias disciplinas para no começo dar uma balançada, né? E apresentar no lugar, né, dessas coisas que eles traziam, as propostas mais recentes em História da Ciência. Como é que se trabalha hoje em História da Ciência, né? E vamos fazendo as várias discussões com eles nas várias disciplinas que eles fazem, né? Aí no final eles deixam de falar estou perdido, né? E já conseguem fazer um projeto, desenvolver o projeto, escrever uma dissertação ou uma tese de doutorado, né? Quer dizer que dentro da área. O professor que está nos assistindo, ele pode criar coragem, mesmo às vezes com medo, né, que o programa vai habilitá-lo. O mestrado é 2 anos, né? São 2 anos. 2 anos e dois meio. anos e meio. De 2 a 2 anos e meio, né? O mestrado. Os professores, inclusive, têm, né, a bolsa por 2 anos e meio, então é o período que eles têm para fazer o mestrado. Não pode ficar tranquilos, porque o programa, as várias disciplinas e a articulação das várias disciplinas está feita de maneira a contemplar as dificuldades, a discutir as dificuldades, a propor uma forma de trabalhar, e no final eles vão fazer a dissertação, vão cumprir todos os créditos, fazer as dissertações e sair muito felizes. E eles usam o banco de dados do CESIMA. O banco de dados, sim, o banco de dados do CESIMA está disponível. E mais que isso, nós temos momentos específicos nas disciplinas para trabalhar com esse banco de dados e outros bancos de dados disponibilizados via as agências de fomento, por exemplo, a CAPES, que disponibiliza materiais, né, no portal CAPES, ou outros que são livres na internet. Eles têm momentos nas disciplinas e tem oficinas que nós oferecemos para trabalhar, abertas a estudantes até de outros cursos, né, da universidade e tal, para trabalhar com esse material digital, tanto do CESIMA como de outras bases de dados, né? Ou seja, nós vamos dando todas as condições para que eles consigam, no final de 2 anos, 2 anos e meio, ter o trabalho finalizado. E para a gente ter uma visão completa do programa de História da Ciência, você focou
até esse momento no mestrado, né? Agora só para a gente completar, né? Quer dizer, o doutorado, ele obviamente uma pesquisa mais aprofundada, o prazo, e novamente deve usar também os bancos de dados do CESIMA, né? Com certeza. Quer dizer, o banco de dados do CESIMA, nós incentivamos a utilização, porque é uma riqueza, quer dizer, cerca de 30 mil títulos que nós temos, né, digitalizado, microfilmado e digitalizados, livros, manuscritos, mais diferentes materiais, imagens e etc. Né? Então, todos utilizam esse material. Em alguns casos, o material não está disponível no CESIMA, mas nós temos condições de solicitar via projetos, etc., para microfilmar em alguns lugares e trazer esse material para a utilização de uma pesquisa específica. Então, todos utilizam os materiais depositados no centro de pesquisa. Né? O doutorado, o prazo é de 4 a 4 anos e meio, né, para a realização do doutorado. Mais extenso. Mais extenso porque é um trabalho, eu comentei antes, né, não existe uma graduação em História da Ciência. Quer dizer, ele vem formado em Química, Física, Jornalismo, etc. E vai... Música, exatamente. Já tivemos, né, aqui uma conversa. Não mencionei a música. Música e matemática. Né? Então, eles não têm uma formação inicial em História da Ciência, né? Eles vão ganhar no mestrado essa formação em História da Ciência. Né? Então, é uma iniciação, vamos dizer assim. Quando é o caso do doutorado, muitos dos alunos já foram nossos alunos de mestrado, mas há outros que vêm de outra formação. Então, há algumas disciplinas para adentrar a história da ciência, a pesquisa, já são pessoas acostumadas à pesquisa, porque vêm do mestrado, né? Então, disciplinas que vão fazer adentrar a história da ciência e realizar uma pesquisa mais aprofundada, né? E o doutorando tem a possibilidade de passar um período fora para buscar materiais mais específicos para a sua pesquisa. Né? Então, alguns meses no exterior, ou um mês. Muitos de nossos alunos, doutorandos, passam um período no exterior também, né? Com bolsas e etc. E deixa eu aproveitar a sua deixa, a gente está bem adiantado no tempo, mas ainda tem eu guardei aqui um tempinho para perguntar para você o seguinte: você mesmo tem feito parte dessas comitivas nossas, essas missões, né, da PUC, que vão ao exterior buscar material, né, ou pesquisar, ou descobrir, né, já entrevistamos a professora Ana Maria Alfonso Goldfarb sobre importantes descobertas que ela realizou, ela te mencionou como uma parceira dela aí nessas descobertas, na Royal Society de Londres, né? Então, a gente tem pouco tempo, eu queria só que você desse uma pequena pincelada aqui para o nosso público, né? Como é que é essa experiência de ir para Londres? Onde é que vocês ficam? Quem recebe vocês? A gente sempre pensa, puxa, vão chegar lá os brasileiros, vão achar que é índio e tal, e vocês chegam lá e descobrem coisas que nenhum inglês viu, ninguém achou antes. Como é que é isso? Eu acho que, como é que é a sensação? eu vou chegar em Londres, né? Mas primeiro precisamos partir do Brasil. E o partir do Brasil é do CESIMA, quer dizer, uma outra faceta do nosso centro de pesquisa. Está falando da biblioteca virtual. Uma outra faceta muito importante, além das publicações que fazemos, né, que é um terceiro eixo, é o eixo dos intercâmbios. Então, nós trazemos professores, pesquisadores para cá, para apresentar seu trabalho, discutir com os alunos, com os pesquisadores do grupo, professores, etc., e os professores e pesquisadores do nosso grupo vão para outros centros, né? Também via financiamentos, o projeto temático, no caso da coordenação, que é a professora Ana Goldfarb, e eu sou uma das pesquisadoras principais, temos as facilidades para essas saídas, né? E nos últimos anos nós temos trabalhado pelo menos um mês por ano em Londres. Em Londres, nós somos Honorary Research Fellow da University College, né? Quer dizer, temos um status, né, junto a essa universidade, né, onde somos recebidos pelos professores de lá. Né? Então, o professor Ratanzi, que certamente a professora Ana deve ter mencionado, né, mas outros professores também.
E por estarmos ligados fazermos parte do staff da universidade, né, eles nos facilitam, né, encontrar um local para ficar, né? E são apartamentos, às vezes pequenas casas, né, que são oferecidas e alugadas só para o pessoal ligados à universidade, né? Então, nós alugamos um local ou outro, onde a gente passa o mês inteiro realizando as pesquisas, durante o dia nos arquivos e biblioteca, à noite trabalhando em casa, né, para dar conta e aproveitar bem o mês que temos lá, né? Quer dizer, e são oportunidades para o trabalho nos arquivos, nas bibliotecas, buscando documentos, descobrindo às vezes coisas novas, né, como aconteceu o ano passado e esse ano, né? Documentos que estavam 350 anos, mal localizados no arquivo, né? Os catálogos não diziam exatamente. Eu vou né? ter que interromper. Só um minutinho. Posso dar? Acabando. Está estourando o tempo. E discutimos os nossos trabalhos também em seminários, né, com os grupos de trabalho. Né, muito bom, já deu para dar uma boa dimensão para nós, né, do caráter bastante importante dessas nossas missões que vão ao exterior, com muito orgulho aqui da PUC, orgulho de ser PUC, né, e ser brasileiro também, da gente ter pessoas como vocês, de certa forma, brilhando lá fora. Né? E essa... A apresentação tua de hoje mostrou um pouco do que nós fazemos aqui na PUC e oferecemos para o público em geral que está nos assistindo o nosso programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, né, estrito sensu, para valer, né, não é especialização, né, mestrado com a sua monografia, sua dissertação, sua tese. E esperamos estar contribuindo aqui no programa também para que novas estelas, né, novas estrelas apareçam e a gente tenha condições de compreender melhor de onde veio a nossa ciência, para onde ela vai, para podermos atuar no nosso presente de uma forma mais inteligente.